Olá, pimpolhinhas e pimpolhinhos do canal Carmo Oliveira Fafense. Eu sei que estou toda despenteada, mas eu já me penteei, só que devia pôr uma roupa a secar. E ao passar, está aqui muito vento, e ao passar entre elas, esfreguilhou-me o cabelo todo. Pessoal, hoje eu quero dar um grande abraço de força aos peregrinos que vão no caminho para Fátima. E aos que já lá chegaram e aos que ainda não saíram. E olha, até já fiquei comovida, estão a ver? Quem me dera estar lá também. O que é que eu tenho a dizer sobre o caminho para Fátima? O caminho para Fátima começa a ser um comércio. Começa a ser um comércio e começa a tirar a essência do caminho. Porque o caminho é uma meditação. Percebem? É verdade que esses grupos que se fazem dão oportunidade a pessoas que, noutras condições, não se dispunham a ir e se calhar tinham que gastar mais. Sim, gasta-se um bocadinho de dinheiro para ir. Depende. Aqueles que vão a pão e água não gastam, mas nos alojamentos a gente tem que comer alguma coisa, nos alojamentos tem que dormir e durante a viagem tem que comer alguma coisa, sim. Não é uma viagem que tu saias de casa com 20 euros no bolso, porque não chega. Mas também não é uma viagem, depende. Tu, se levas muito dinheiro, escolhes uma acomodação melhor, se levas menos, contentas-te com menos. Mas o caminho para Fátima, se tu fores num grupinho pequeno, tu e outra pessoa, melhor ainda. Dá para tu fazeres ali um spa. Dá para fazermos um spa. Religiões à parte. O caminho para Fátima, se não fores sob pressão, porque num desses grupos vamos um bocadinho sob pressão. Nunca fui num grupo tão grande, nem me estou a ver num grupo tão grande. Eu não aguentava. Não aguentava, porque não estou a ver as pessoas conseguirem dormir. Eu, o ano passado, fui de staff a um grupo, fui 3 dias e depois no último dia fui dar-lhe força e tive que ir trabalhar, evidentemente. E ficámos num alojamento que acolhia, tinha condições fracas, não é? Mas pronto, também nos pode pedir muito para acolher grupos. Então, ao nosso lado ficou um grupo que tagarelou a noite toda. Portanto, o grupo que eu fui prestar auxílio não dormiu. Não dormiu. Eu não dormi nada e algumas das pessoas, e não eram assim tantos, era um grupo pequeno, não dormiu nada. Todos falaram, porque é um grupo grande. Agora estou acordada, logo estás tu, depois acorda aquele, este tosse, aquele ronca, aquele tem que ir à casa de banho. Esqueça. Esqueça. Eu acho que é muito duro ir nesses grupos. As pessoas têm, a nível de alimentação, um suporte maior. As pessoas têm simplesmente que se sentar para comer, mas quando param para ir a uma casa de banho não têm condições. Não têm condições. Mais uma vez eu parei num serviço de café, cafetaria, que servia pequenos almoços, e no ano anterior eu tinha almoçado lá e não havia condições. Não há condições. Não há condições. Paraste ali para te alimentar, comes o que há, porque não há água fresca para todos, caso isso seja pedido. Pedes água fresca e depois outros, se calhar, já pedem água natural. A mim não tem problema, porque eu prefiro água natural, evidentemente. Ir à casa de banho, esqueçam. A gente estava na parte da alimentação e o fedor que vinha da casa de banho era de bradar aos céus. As pessoas descarregavam em água, etc e tal, mas não há
condições. Compreendem? Não há condições. E depois tem outra parte. É um grupo tão grande que eu acho que aquela pessoa que vai a precisar de fazer uma pausa, trocar uns ténis, não tem hipótese. Essa pessoa obriga-se a andar, a magoar-se, porque ela não pode parar. E eles têm um ritmo de andamento muito acelerado. Cuidado que está a cabo das ancas, está a cabo das articulações. Percebem? Quem foi nesse grupo e não conhece outra realidade, gosta. E até há quem goste. Mas eu acho que isso é muito duro. Eu prefiro ir com menos gente possível. Vocês vão dizer, Carma, mas tem que ir... Eu sei, e nas celebrações de maio e outubro é muita gente, e acho que até em maio que até é mais. Eu já fui em outubro, e já fui em maio na peregrinação, e fui no pós-peregrinação. No pós-peregrinação, eu vou-vos dizer, eu até me sinto uma privilegiada. Apesar de não ter aquela faixa na estrada para os peregrinos, ou seja, eu teria que ir com cuidado redobrado e triplicado e quadriplicado, que é a estrada, acho que é a número 1, Estrada Nacional número 1, acho que é a número 1. Olha, não sei, também não é o número da estrada que vai... eu tenho o IC, não sei das quantas, o IC2, salvo erro. Não. Se tu fores num grupo pequeno, fora da peregrinação, mas até na peregrinação, e fores num grupo grande, vais ver que te acrescentou muito mais o ires com menos gente. Pudeste descansar as acomodações, mas aí vocês vão dizer, Carlos, mas tu dormiste num alojamento onde estavam os grupos grandes e tu não dormistes. Sim, mas nos dias anteriores pude dormir e nos dias seguintes também. Imagina que eu tinha que levar com aquilo todas as noites. Não tem condições. E fomos uns quilómetros, 2 ou 3, acho que nem tanto, que íamos na mesma estrada. E eles ultrapassaram-nos. Eles levavam um ritmo tão grande, caminhámos algum tempo com eles, e eles ultrapassaram, não porque andavam mais depressa que nós. Nós é que tivemos juízo e pronto, deixámos passar. Porque o objetivo é chegar a Fátima sem lesões. Percebem? Ir pelo caminho a rezar um terço, ok, reza-se, evidentemente, mas acho que é muito estresse. Não sei. Isso para mim não dá. Com muita pena este ano não vou. Também nunca fui todos os anos, nem... a pessoa vai quando tem o chamado para ir. Entende? Mas aconselho, acho que é benéfico para todos. Mas se tens debilidades físicas, acho que esses grupos grandes, não consegues, acho eu. A não ser que seja um grupo que todos os membros têm debilidade física, que aí vão ter que ir a um ritmo mais lento, mas aquilo que eu vi não era viável para mim, esqueça. Eu, ao fim de 2 horas, eu deixava-os ir e ficava para trás, porque eu não conseguia acompanhar esse ritmo. Atenção que eles só fazem 150 só fazem 30 km ou 35, não é muitos quilómetros, mas são quilómetros suficientes para arriar as pessoas, tanto é que há pessoas que desistem, há pessoas que dizem, não consigo. Porquê? Porque eles não têm condições de dizer eu vou parar, porque quando vamos num grupo e o grupo vai andar bem e tu paras,
são logo 70% das pessoas a resmungar que iam tão bem e tiveram que parar por causa daquela pés tortos. Neste caso, se lá fosse, ser a Carma Oliveira. Não tenho os pés tortos, por acaso até tenho os pés muito bonitos e não são para ficar assim machucaditos. Mas pronto, quem vai fica com o bichinho de voltar. Pode não dizer assim, eu não volto no grupo, mas não ficas a mesma pessoa e é de facto muito revigorante a nível espiritual. É muito bom. E a nível de saúde também. Eu sou uma pessoa que faz alergia a tudo e mais alguma coisa. Não sei onde é que eu fui inventar isso, não é? É assim, na outra encarnação, vamos falar assim como os espíritas. Na outra encarnação eu era, creio eu, de que uma princesa daquelas quando tinha que fazer cocó vinha aia com peniquinho. Tá. Nesta encarnação eu nasci assim mais no povo e no povo que tem que trabalhar. E eu lá estava eu toda contente e feliz e bem que eu que vivia. Mas com o andar dos anos, com o aprimoramento da minha parte espiritual, eu comecei a lembrar dos meus tempos de princesa. E então faço alergia a tudo e mais alguma coisa. Não, pessoal, o que eu quero dizer é que eu faço alergia à temperatura. Tipo, imaginem, eu estou dentro da minha casa com o aquecimento ligado. Vou à rua e dá-me um ataque de tosse porque eu fiz alergia ao contraste de temperatura. Estou lá fora, venho para dentro, a mesma coisa. Eu noto, eu vou num carro e quando o carro passa de uma localidade para a outra, vejam ao que chega a minha sensibilidade. Eu dá-me um ataque de tosse, faço alergia. Sim, adiante. O primeiro dia, sim, tive que inalar o meu histamínico, ou nebulizador, eu lá, como é que chama essa merda? Mas, nos últimos 2 dias, e aí eu toda mirradinha, toda desidratadinha, porque neste tipo de caminhadas, o meu calcanhar daqueles é alimentação, aí está a minha princesice. Ai, custa-me tanto comer, pessoal. Não me apetece nada e ao mesmo tempo tenho fome. Não sei explicar. Compreende? É muita princesice da minha parte. Estava eu a dizer que nos últimos 2 dias ia eu com o peso da desidratação, embora a gente beba muito líquido, mas tenha em conta que eu me alimento um bocadito mal. Mas isso é porque eu sou uma lambisgoia a comer. Lambisgoia não, porque há peixes que lambisgoia é outra coisa. Mas aqui lambisgoia, aquela é desminguida, aquela... Mas eu já nem sequer precisava dos meus produtos asmáticos. Não, eu podia perfeitamente esquecer-me. Estão a ver? E eu tinha mudado cá da região do Minho, onde a sensação térmica é completamente diferente que a do centro. Mas eu ia muito bem. Ia bem. Entendem? Então sentia-me feliz. E não tem nada a ver com religiões, tipo, as mariatas. Não. Eu sentia-me bem, muito bem. Entendem? Por isso que eu, quando comecei agora a ouvir, veio uma lagriminha ao olho. Veio, vocês notaram. Eu tenho coração, não parece, mas tenho. Não parece, mas
Vocês notaram. Não foi assim fingido, eu nem queria que vocês notassem esta minha fragilidade, mas notou-se, não notou? Pronto, porque é uma coisa que se eu pudesse, eu faria mais vezes. Vocês já repararam que o ser humano, ao longo das eras, tem necessidade de botar pés ao caminho, desvincular-se dos seus deveres profissionais e familiares e caminha. Caminha em direção a uma ermida, a um santuário. Em Portugal temos o santuário de Nossa Senhora da Lapa, que fica ali na região de Sernancelho. E antigamente os meus antepassados, o meu avô e os antepassados dele, faziam caminhadas de São Bartolomeu do Rio, que é aqui uma localidade a 15 km de onde eu me encontro. E eles faziam essa viagem a pé até ao dito santuário ou ermida, ou sei lá, da Senhora da Lapa. Hoje em dia já creio eu que não se fazem peregrinações a pé lá, ou são mínimas, isso eu vi, já constatei isso. E agora, entretanto, fazem-se a Fátima. O ser humano caminha. E porquê é que caminha o ser humano assim? Eu acho que é uma necessidade que o ser humano precisa suprimir, parou tudo e dedica aqueles dias à espiritualidade, ao nosso ser espiritual, nossa parte espiritual. Vocês estão a compreender? Claro que estão a compreender que não são burros, não é? Não estou a ofender os burros, ok? Que os burros fazem-se de burros, que eles são inteligentes. Olha, eu sei que eu vou ter aqui em Portugal o PAN atrás de mim a dizer que eu estou a marginalizar os animais, vou ter a igreja a dizer que eu estou a dizer blasfemas, vou ter os espíritas a dizer que eu também estou a coisa... Pois venham todos, não se nota aqui os meus músculos? Venham cá, venham. Continuar. O ser humano tem necessidade ao longo das eras de largar tudo e fazer uma retrospectiva da sua vida. Evidentemente que há pessoas que fazem este tipo de peregrinações com o intuito de cumprir uma promessa. Tipo, eu vou ir a Fátima porque a minha mãe ou o meu pai ou eu estive muito doente e eu prometi à Virgem Maria, se me curasse, eu ir a Fátima. Mas, como vocês veem, é o parar a nossa vida orgânica e focar-nos na vida espiritual. Percebem? Eu, por exemplo, eu não entendo muito bem quando uma pessoa, não é uma crítica, isto não é uma crítica, é uma dificuldade minha em entender uma pessoa que diz assim, eu vou a Fátima, mas eu não ligo muito à Igreja Católica, não ligo nada a padres ou... Isso para mim passa-me ao lado. Eu não percebo muito bem esse tipo de pensamento, mas cada um tem direito a tê-lo, ok? Eu estou aqui a falar, estou a desbobinar, não... Vocês continuam encantados com o meu penteado, eu também. Sabem que aqui no YouTube a gente, para ter uma boa visualização de um vídeo, deve pôr-se apresentável, tratar dos cabelos. Mas eu, quando não vos apareço aqui com o meu roupão, apareço-vos toda esmelenada, como dizia a minha mãe. E continuo a dizer que ela ainda está cá. Meu pai partiu, e eu não vou falar mais, senão começo aqui a abrir as torneiras, tá? Sabem, pronto, sinto muita falta dele. E o meu pai, enquanto pôde, eu vou alinhavar rápido,
foi a Fátima a pé. O meu pai fez a viagem a Fátima a pé, creio eu, já depois dos 80 anos e 80 e qualquer coisa. 80 e bastantes. O meu pai era um devoto de Fátima. O meu pai não era aquela pessoa de, como diz o povo, de andar sempre a lamber as mãos do padre. Tinha respeito pela hierarquia da igreja e tinha respeito pelo sacerdote da terra. E era um homem crente, um homem temente a Deus. Era um homem, sabem, era um homem perfeito. Ai, Carmo, não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas muito boas. E ele era. E eu não vou falar mais, senão começo a chorar. Vamos passar à frente, está bem? Adiante. Estávamos a falar de Fátima. E eu este ano estou aqui ruidinha por não ir. Mas não posso ir. Não posso ir agora. Que até ao final do ano eu não vos garanto que não vá, ok? Tá bom? Agora é que eu não posso ir. Percebem? E eu gostei muito de ir a Fátima há 2 anos, quando já não havia, quando a peregrinação estava a terminar, ou seja, eu saí de casa, a peregrinação quase a acabar. E tive aquela paz espiritual que eu já vos falei, durante a viagem. O ano passado participei no staff de um grupo e também gostei muito das estradas cheias de gente. Mas digo-vos, eu acho mais difícil, acho que deve ser mais difícil ir assim nesses grupos. Por isso, se tu queres ir a Fátima e tens pouco recurso, porque eu acho que esses grupos é mesmo para quem tem... É assim, lá vai todo tipo de pessoas, mas de facto encaixa-se ali uma pessoa que tem pouco recurso, porque eles têm ali um budget, tipo, eu ia dizer aqui os valores, e se fores como eu fui no ano anterior, é um bocadinho mais caro. Mas também não é ali nenhum... Ok, tenho ali um hotel de 5 estrelas e tenho ali uma pensãozinha, um albergue, fico no albergue. Certo? Então, nós vamos despojados das nossas vaidades, optamos por ter uma vida simples. Ai, pessoal, há outra coisa que eu fico impressionada. Quando passo por aqueles peregrinos que vão para Santiago de Compostela com aquelas mochilas, que eu acho que se eu levasse aquelas mochilas, eu colocava uma mochila às costas e eu caía para trás. Eu admiro mesmo as pessoas que levam essa mochila grande. Mas tem que ser, se queres levar as tuas coisas, levas ali. E sim, ok, está tudo bem. E vou-te dizer, a ti que estás a visualizar este vídeo, não te inibas com a tua idade e com as tuas limitações físicas. Porque se tu quiseres ir a Fátima a pé, tu consegues. É a Carmo Oliveira que te diz. Tu consegues, porquê? Porque a Carmo Oliveira é costureira, é estilista, estás a entender? É uma franzinica. Tá, e se ela consegue, também consegue. Ai, Carmo, eu tenho uma perna de pau, eu ando em cadeira de rodas e daí? Vais ao teu ritmo. Percebes? Vais ao teu ritmo. Olha, se calhar, imagina, tens cadeira de rodas, não vais poder fazer a Serra da Sardoura, ou lá como é que se chama isso. Vais pela estrada. É isso. Não há impedimento de ir. E agora tenho aqui os filhos e as esposas e os pais de pessoas com incapacidade física. Ah, Carmo, tiveste a destabilizar aqui a pessoa em casa. Pois tive. Sabem porquê? Porque eu sou a favor da igualdade. Mas não é uma igualdade hipócrita, porque viemos para aqui falar de igualdade. Estão a ver? Aqui há uns anos atrás... marginalizava-se algumas pessoas e hoje em dia não se marginalizam essas pessoas, marginaliza-se o cidadão dito comum, entenderam? Porque eu sinto-me marginalizada. Não vou estar aqui a choramingar, mas sinto-me marginalizada, entenderam? Mas não vou estar a falar, não é isso que eu quero dizer. Eu sou a favor da igualdade e eu sou a maior defensora do ser humano.
Eu não fico aqui por escritos palavras bonitas, eu meto as mãos à massa. Tanto é que eu estou-vos a dizer que ir a Fátima a pé vai quem quiser. Quem quiser. Se tens impedimentos físicos, tens limitações físicas, evidentemente que não vais a Fátima em 5 dias, ou 6, ou 7. Olha, vais precisar de 15 dias, mas vais. Entendes? Vai quem quer. Em relação às pessoas que vão no grupo grande, é bonito, é tipo uma procissão, mas eu acho que é mais puxado. Isto para quem não tiver boas pernas. Quem não tiver boa perninha, cuidado com esses grupos grandes, que eu acho que é mais puxado. E é mais puxado porque impõe um ritmo bastante acelerado no momento que estão a caminhar. É ritmo de caminhada, aquelas caminhadas que tu dás cabo das ancas, da coluna, de tudo. Dás. Por isso que eu também apelo aqui às pessoas que fazem a organização destes grupos, é preferível fazerem mais quilómetros por dia. Percebem? Irem a um ritmo mais lento. Entendem? O que é que interessa? Pararam às 3 ou 4 da tarde. Depois, de facto, têm que fazer a montagem das camas. Mas reparem, se vocês parassem às 5 da tarde e fizessem os 35 km, em vez de fazerem, 4 km por hora, fizessem 3,5, se calhar não esgotavam tantas pessoas. Em vez de fazerem um grupo de 300 pessoas, façam um grupo de 20. Um grupo de 20, já não fica tanto pessoal, tipo nos pavilhões, e acho que está melhor, mas não sei, olha. Ai, Carmo Oliveira, que tu metes, tem cada uma. Agora vai vir aqui uma enxurrada de comentários, e eu vou adorar. Comentem. E quem foi em grupos grandes, eu sei quem vai em grupos grandes, agora vai caminhar, vai ter tempo de vir aqui às redes sociais. Mas comentem o vosso parecer. Olha, eu já fui num grupo de testei. Era aqui há muitos anos atrás, estávamos em 2001, salvo erro. Estávamos em 2001, eu fui pela primeira vez a Fátima a pé e foi num grupo que a gente levava o apoio de uma carrinha que levava colchões, levava panelas, louça, e a gente onde não tivesse local para ir comer, era dever da pessoa que ia dar apoio cozinhar, só que o senhor bebia e não cozinhava. Ainda bem que não cozinhava, porque se calhar também não comia. E está-se bem. Nada contra. Até... Mas sim, há sempre... Já não é... Faz-se grupinhos ali, há sempre aquele grupinho. Que eu não vou dizer que ali se fizeram grupinhos, mas gostei muito mais quando fui eu, o meu irmão e a minha irmã, e depois até se juntou um outro membro. Acho que foi melhor. Nós levámos a mochila às costas, com shampoo, pasta de dentes, roupa para trocar, roupa íntima, tipo cuecas e meias, e sutiãs, não é verdade? E umas t-shirts. E eu levei 3 mudas de calças e eu acho que fiz a caminhada toda com uma muda de calças. Porquê? Porque a gente tomava banho todos os dias, evidentemente, trocava de meias e eu não vejo aquelas leggings apertadas que vão ali a apertar o pipi e os músculos, que eu acho que isso também... Eu acho que isso faz a gente lembrar que tem ali o músculo. Eu acho que é mais confortável levares uma peça larga. Porque essa peça larga, tu vais ali à vontade. Sim, há pessoas que as carnes encostam umas às outras e há aquela queimação. Por isso que eu não sei, cada um lá sabe de si. A mim, eu prefiro levar peças mais largas. Ideias, pronto. E então é assim, em vez de levarem, levem agasalhos. Tipo, na viagem para Fátima, as manhãs são geladas. A não ser que vão no mês de agosto, tanto no maio como no outubro, que eu fui já nas 2 épocas, as manhãs são muito frias, porque a gente começa a caminhada às 5 da manhã, às 6, e ainda é muito frio, tu ainda não aquecestes. Isso faz um bocadinho também mal aos músculos e aos ossos. Por isso que eu aconselho a levarem tipo um corta-vento. Põe a t-shirt, põe o corta-vento, vocês vão agasalhadas.
ou agasalhados. E é leve. Porque quando levas a roupa e as tuas necessidades básicas e vais apenas a usar dormidas e a alimentação que te aparece nos restaurantes, tens que levar força muscular porque levas a tua vida ali na mochilinha. Dinheiro. Não levem muito dinheiro. Não vão só de cartãozinho. Porquê? Porque vocês vão parar num restaurante ou num café que não tem MBWay e não tem multibanco. Ou não está para ligar o multibanco para vocês pagarem o café. Levem dinheirito. Pouco, mas levem. O que vocês deixem é na família, uma pessoa da família com dinheiro. E vai-vos passando por MBWay. Foi assim que eu fiz nas minhas últimas viagens. Sou muito fina, não sou? Bom, e eu tenho muitas novidades para vos dar a respeito de caminhadas, mas não vou falar nada. Eu não vou ir esta época, esta viagem. Não posso. Se vocês estejam atentos aqui ao canal, vocês vão descobrir imensas coisas. E não fiquem agora já as meninas aí todas a esfrangalhar o cabelo para me imitar aqui no meu penteado, porque isto está horrível, não está? O YouTube só ainda não me expulsou da plataforma, porque gosta muito de mim, não é? Beijinhos para as pessoas que estão aqui a gerir a plataforma do YouTube. Beijinhos para quem vai visualizar o vídeo. Subscreva o canal Carmo Oliveira Fafense, que sou eu, esta desleixada, mas faz parte, é a minha imagem. Beijo!